Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Monte de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. E hoje, mais uma live. Eu acho que já estamos fazendo alguns bons anos, hein? Depois eu vou ver quando iniciamos, mas acredito que tenha sido no início da pandemia. E graças a Deus isso já ficou para trás, né? Então acho que deve ser uns 4 ou 5 anos de lives nas nossas quartas-feiras. Fico muito feliz de ter esse momento aí com todos vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que de alguma forma causa pesadelos nas pessoas, né? O espírita, ele tem alguns temas que traz assim, esses temas trazem algum desconforto, como obsessor, como umbral, né? E como a maioria de nós também veio da Igreja Católica, a maioria de nós também tem um grande medo do chamado inferno, né? Principalmente se tivermos que passar dentro de uma ótica mais católica a eternidade inteira em sofrimentos terríveis. Então hoje nós vamos tentar compreender o que os espíritos nos ensinam a respeito desse conceito de penas eternas, do inferno. Será que é isso mesmo? Se Deus é aquele nosso Pai que nos ama profundamente, que sempre nos oferece uma oportunidade, será que chegará um momento onde ele vai desistir da gente e vamos ter que arcar com as nossas próprias, com os nossos problemas, né? Lidar com as nossas dores, mas de maneira eterna, né? Até o último momento, se bem que não vai ter o último momento, por isso que é por toda a eternidade. Nós vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos dar aquela olhada para ver quem está aqui conosco, os corajosos que estão nessa live, que não tem medo de inferno. Sérgio, muito boa noite. Que Jesus abençoe você e a sua família. Um beijo especial no Bernardo e na Lu, sua irmã. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Jesus ilumine você, Fernanda, toda a sua família. Oi, Laura, tudo bom? Ótima noite para você. Que Jesus te ilumine também. Socorro, minha querida. Espero que você esteja muito, muito bem. Que Maria Santíssima ilumine você, sua família, sua netinha. E sempre orando aqui por seu Carlos, tá? Neia, tudo bom, Neia? Ótima noite. Que Jesus ilumine você e sua família. Albertinho, meu irmão, ótima noite para você também. Aquele beijo especial na Ângela. Espero que vocês estejam muito bem. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos, Albertinho. Marisa, minha querida amiga. Espero que você esteja muito, muito bem. Que Jesus te ilumine. Vilma, tudo bom, Vilma? Ótima noite para você também. Que Jesus te ilumine. Raquel Santo, muito boa noite, Raquel. Que Jesus ilumine você. Maria Terezinha, muito boa noite, obrigado pela sua presença sempre aqui conosco. E para não perder o costume, aquele beijo especial no seu neto que eu gosto tanto. Que Jesus ilumine você e sua família. Elisa, tudo bom, Elisa? Bem-vinda. Que Jesus te ilumine. Obrigado pela presença. Tereza, minha querida Tereza, espero que você esteja muito, muito bem. Nossa Senhora te proteja, que os bons espíritos estejam sempre aí contigo. Vai te trazer muito bom ânimo e muita saúde. Carla Pimenta, muito boa noite, obrigado pela presença também. Que Jesus ilumine você.
Valéria Oliveira, muito boa noite. Obrigado também pela presença. Jesus também ilumine você. Denise, muito boa noite. E Nossa Senhora te proteja. Eu estou com saudade da sua filha, que está fora do Rio. Eu acho que já podemos iniciar, né? Moema, muito boa noite. Bem-vinda, que Jesus ilumine você também. Então, vou mudar de tela aqui. E é importante a gente fazer uma apresentação inicial antes de lermos o nosso texto, que vai tratar diretamente sobre o assunto inferno, né? E eu separei diversos textos pequenininhos, seja de Emmanuel, seja de André Luiz, principalmente André Luiz, porque André Luiz que é o responsável dentro da mediunidade de... Ah, obrigado, Elizabeth. Fiz aniversário ontem, 51 anos, hein? Não sou mais o jovenzinho que iniciou na nossa casa espírita, já estou quase um idoso, 51 anos. E aí eu selecionei alguns textos, principalmente de André Luiz, porque André Luiz que é o espírito responsável por trazer essas verdades do mundo espiritual, né? E ele trata bastante sobre o tema proposto. Mas antes, vamos fazer um apanhado de como a história acabou andando e criando muito desses conceitos que hoje eles são muito vivos no imaginário das pessoas, né? Na imaginação dos seres humanos. Então, vamos voltar assim uns 50 mil anos, né? Vamos começar bem lá atrás. Por que 50 mil anos? Porque foi o momento onde nós, Homo sapiens, começamos a tratar a morte de maneira um pouquinho diferenciada. Porque antes disso, éramos como chimpanzés. Alguém morria e ele acabava sendo lá devorado pelos insetos, ficava no chão mesmo, com aquele mau cheiro. Não existia muito essa preocupação, nem esse cuidado de lidar com os corpos. Mas 60, 70 mil anos atrás, o cérebro do Homo sapiens, e eu já falei aqui algumas vezes, houve uma mutação e a ciência, né, principalmente a paleoantropologia, vai dizer que é a nossa primeira revolução, que é a revolução cognitiva. O cérebro do sapiens, que era muito mais focado em questões objetivas, ele começa a também a lidar, a também a elaborar um pensamento mais subjetivo. Então, se antes a Lua era um fator de iluminação para a noite, depois dessa revolução cognitiva, depois dessa mudança estrutural do cérebro, o Sapiens começou a romantizar em relação à Lua, né? Ficou mais poeta, começou a imaginar uma divindade, que essa iluminação era efeito de uma divindade. Então, ele sai do mundo pura e simplesmente objetivo e começa a subjetivar, né, as relações. E 50 mil anos atrás é o período onde os nossos arqueólogos conseguem perceber que os, os corpos, né, encontrados do Homo sapiens, eles ao lado deles tinham objetos como roupas, como colares, como ferramentas. Então ele morria, e dá para ver que dentro dessa análise que ele foi enterrado justamente para questões de cheiro e tal, mas junto dessa lógica da proteção da putrefação, você, além disso, você tinha objetos cerimoniais. É como se o Sapiens agora começasse a dar uma outra importância, né, ao enterro, uma questão mais cerimonial. Então eu trouxe aqui uma imagenzinha só para a gente ver os arqueólogos encontrando uma ossada, né? E junto dessas ossadas
alguns desses objetos, tá? E o que nós fazemos? O que nós começamos a inferir, a raciocinar? E então, esse conceito de morte, como uma passagem, uma questão respeitosa, inicia muito, muito tempo atrás. E, de maneira bem clara, como eu disse, por questões principalmente do cheiro, né? Porque o corpo vai apodrecendo, os corpos são enterrados. Aí nós vamos dar um salto enorme já para os gregos, porque os gregos eles criaram uma mitologia muito completa e muito complexa, e que até hoje esses pensamentos acabam nos influenciando. Nós somos uma sociedade ocidental e somos extremamente influenciadas pelo pensamento greco-romano, né? Pela cultura greco-romana. Então, por isso que eu vou trazer aqui, a maioria das vezes, as questões relacionadas aos gregos e aos romanos. Ah, mas os egípcios também tinham isso também. Claro, a turma da Mesopotâmia também. Essas grandes civilizações, como os chineses, também cada um tinha uma forma de lidar com a morte e com o pensamento de inferno, tá? Mas eu prefiro trazer as questões relacionadas aos gregos e aos romanos, justamente porque nós somos uma sociedade ocidental. Então, o que os gregos eles acreditavam em relação a isso? Primeiro, seguindo essa lógica dos corpos serem sempre enterrados de acordo lá dos nossos ancestrais mais longínquos, ok? Então, para os gregos, existia um submundo depois que nós morríamos. Por que submundo? Porque os corpos eram enterrados. Por isso que é o submundo. E eles chamavam de Hades, esse submundo. E você tem três divisões desse submundo, todos abaixo da terra. Então você vai ter um que é onde as pessoas que eram assim nem muito boas, nem muito mais iriam, que é o primeiro nível. O nível inferior a esse é o nível das pessoas que eram muito boas, os grandes heróis. E o último nível, o mais abaixo de todos, que é a parte mais tenebrosa, onde as pessoas ruins iriam. E aí eu também tenho um slidezinho para a gente ver aqui. Então, o Hades é o submundo. Nós temos o primeiro nível, que é um pessoal mais ou menos o campus de Asphodeles. O segundo, Campos Elíseos, ou em francês, como todo mundo já ouviu, deve ter falado, ouviu falar dessa, o Champs-Élysées, né, aquela avenida mais famosa do mundo, né, lá em Paris, é o famoso Campos Elíseos. E o terceiro, o central, o Tártaro. Engraçado que existia um filósofo grego que dizia que se você soltasse um peso na crosta terrestre, ele demoraria 10 dias até chegar ao Tártaro, para ver como era profundo esse, esse espaço de que os mortos iriam e para sofrer, né? O Tártaro é um lugar de muito sofrimento. Então, a partir daí, a gente já começa a entender que os gregos já iniciaram para a gente, para a nossa cultura, o primeiro passo dessa estrutura, né, de mundo espiritual. A gente hoje acredita de maneira um pouquinho diversa, né? Nós acreditamos o quê? Que existe um mundo bom, que seria o céu, que seria superior, e o inferno, que seria dentro da terra. Para os gregos, não. Como tudo fazia parte do submundo, porque, como eu disse, os mortos estavam enterrados, então essa realidade depois da vida na terra, mesmo as coisas boas aconteciam dentro da terra. Perfeito? E aí nós vamos para Jesus. Por quê? Porque nós somos cristãos. Nós temos uma cultura greco-romana, mas nós temos uma tradição judaico-cristã que nos norteia. Então, nós temos que analisar também como chegou até a nossa civilização esse conceito agora de inferno,
mais religioso, né? Mais católico. Então, o inferno vem já do latim, não é do grego, tá? Então, quando a gente fala infra, é latim, então inferno é a parte mais de baixo. O que está embaixo é o submundo. E olha o que está no Evangelho de Marcos. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijado, na vida eterna, né, aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E aqui do lado do inferno está a Guiena. Então vamos tentar entender o que Marcos está dizendo sobre isso. Em primeiro lugar, Marcos não escreveu em português. Esse texto está em português, porque é uma tradução do latim. Em latim, nós encontraremos, uma Bíblia em latim, nós vamos encontrar realmente essa palavra inferno lá, claro que em latim. O problema é que Marcos escreveu em grego e não existia essa palavra inferno. Então, na tradução do grego para o latim, eles já colocaram essa palavra inferno. E qual é a palavra que estava em grego? É essa Gehenna. E o que é essa Guiena? Isso é muito importante a gente entender, porque Guiena era um local físico, um local físico. Não estamos falando aí como um local espiritual, como os gregos diziam, do submundo. Jesus, quando ele citava das penas, ele não está citando especificamente um local espiritual. Ele está citando um local físico. E eu vou trazer aqui qual é esse local físico. Fica ao sul de Jerusalém, que é a Guiena e que em hebraico é Guerrinom, que em português chama-se Vale de Rinom. Diferentemente do Hades, em grego, que designavam simplesmente o mundo dos mortos, a Guiena aparece como lugar de condenação. Então a gente já vê aí que também tem uma diferença, né? O Hades, a ideia grega, era o local onde as pessoas iriam, lá para dentro da terra. Já Jesus, quando ele fala Guiena, ele fala um lugar de condenação. A pessoa vai morrer e vai ser condenada nessa Guiena. Mas o que exatamente é essa Guiena? Então vamos lá. 4.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, então muito tempo antes de Jesus, uns 2.000 anos antes de Jesus, quando Abraão chega na Terra Prometida, na Cananeia, lá já existiam povos que tinham outras religiões, eles eram politeístas e eles faziam sacrifícios para os deuses. O deus principal que era envolvido nesses sacrifícios era o Baal ou Moloque. E como eram os sacrifícios? Eles pegavam os bebês, crianças, e colocavam e sacrificavam nesse vale, tá? Quando os anos, os séculos foram passando e essas tradições ficaram para trás, os judeus que tomaram conta da região, eles ficavam horrorizados com essa prática pagã de sacrifício humano. Então, esse vale, esse local onde isso acontecia, ficou amaldiçoado. E ninguém queria chegar nem perto dali. Então, o que se transformou esse vale? Ele se transformou num lixão. Ali, tudo que era carcaça de animal, que era sujeira, que era lixo, eles jogavam lá, porque esse local era amaldiçoado. Quando os romanos, aí nós já estamos falando bem próximo de Jesus, quando os romanos tomaram essa região, esse local amaldiçoado continuou sendo amaldiçoado e os romanos jogavam os corpos dos prisioneiros, daqueles que eram crucificados, todos eles eram levados para essa área e entravam nesse lixão e acabavam também queimando lá, até para a cidade não ficar com cheiro podre dos mortos, né? Eles jogavam. Então, quando Jesus ele citava as punições, ele dizia o quê? Que as pessoas de má vida, pessoas equivocadas, iriam padecer onde? Nesse vale da Guiena. Então, seja em hebraico, seja em grego, não existe a palavra inferno como nós compreendemos.
A palavra que ele utilizava era outra, era esse vale amaldiçoado, tá? E por que as pessoas compreendiam como o fogo eterno? Porque desde que você nascia até você morrer, essa região estava sempre pegando fogo, porque tinha muita matéria orgânica, muito lixo. Então isso gerava um combustível eterno. Então o conceito dessa região era um lugar de fogo eterno, de sofrimento eterno. Então quando Jesus se utilizava dessa metáfora para dizer do sofrimento, da dor, e citava o vale, o que ele estava dizendo? Que aquilo ali estava sempre pegando fogo. Então, com o passar dos séculos, principalmente na Idade Média, houve essa adaptação do ambiente de fogo eterno, dentro do conceito de inferno interior, que vem também do latim, e até hoje muitos acreditam que as penas que as pessoas de má vida vão ter que enfrentar são a danação eterna, naquele fogo terrível do inferno. Então, essa é a lógica, ok? A lógica do catolicismo e de outras religiões cristãs. É uma incompreensão do que ocorria. E o espírita? O que o espiritismo acredita? Daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho sobre isso, mas já dá para a gente fazer um apanhado nessa introdução. O espiritismo, através desses espíritos abnegados, que têm a responsabilidade de nos trazer uma outra forma de enxergar, uma maneira mais madura de enxergar a vida espiritual, eles são categóricos em afirmar que não existe nenhum tipo de pena eterna. Vamos sofrer? Diversas formas nós vamos sofrer, né? Tanto que o espírito acredita no umbral, acredita nas trevas, em regiões mais densas, mas de maneira alguma é a danação eterna. Por quê? É só a gente pegar a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele jovem que comete todos os erros, sai de casa, gasta toda a sua fortuna, faz tudo o que é pior, ele nega o pai e aí de repente ele se arrepende e retorna. Nesse retorno, quando Jesus apresenta a figura de Deus, que é o pai do filho pródigo, Jesus mostra um pai tão amoroso e tão dócil e que vem com uma compaixão, aquele sentimento mais nobre de acolhimento. Então, olha como Jesus apresenta esse pai. Vocês acham que esse pai amoroso, que recebe o filho quando o filho está verdadeiramente arrependido, é o mesmo pai que vai nos largar no inferno de dor, sofrimento, de chamas para o resto da eternidade? Mas é óbvio que não. Por isso que os espíritos são categóricos em dizer que Deus é o amor sublime, o amor perfeito, e toda vez que nos arrependermos verdadeiramente e buscarmos esse Pai, ele estará lá, assim como Pai da parábola do filho pródigo, de braços abertos para nos receber. Então tenhamos a tranquilidade. Ah, não é assim, então já que ele me aceita, eu vou fazer o que eu quiser. Não é, porque existem consequências. Mas nós temos que ter uma visão mais madura e mais realista desse Deus, ok? Desse Pai que é amor. Então, o que seria exatamente o inferno católico dentro da visão espírita? Lembrando que não existem penas eternas, mas de alguma maneira existem regiões que são muito sofrimento. Aí os espíritos, principalmente André Luiz, dentro do livro Nosso Lar, ele vai chamar de trevas, ele não vai chamar de umbral. Umbral é outra coisa. Então nós temos uma região muito mais densa, de mais sofrimento, chamada de trevas, que seria o equivalente ao inferno, ok? E qual a lógica
da pessoa ir para esse inferno? Em primeiro lugar, uma questão mais física. Toda vez que nós temos assim ações e pensamentos, e aí eu não vou dizer assim desequilibradas, mas falando muito desequilibradas, o nosso corpo perispiritual é tão denso, mas tão denso, que fisicamente falando ele não se sustenta nem na crosta aqui da Terra. Então é como se nós fôssemos puxados para regiões mais densas. Uma questão somente física. Mas é claro que existe uma questão moral também, e que é um ponto de refazimento espiritual, de regeneração através da dor, um despertar no choque de consciência, tá? Porque esses espíritos, e muitas vezes nós já fizemos parte desses grupos, né? Não estou dizendo agora, se Deus quiser, e não em vidas passadas, mas às vezes em momentos muito remotos das nossas existências, já fizemos parte. Então, é olhar com muita compaixão também os nossos irmãos que estão nessas condições ainda, porque com certeza já fizemos parte desse grupo em épocas remotas, e eles precisam, né, desse refazimento, porque não é através de uma conversa, de um esclarecimento, porque eles estão tão enlouquecidos e que apenas essa dor física, eu vou botar física entre aspas, e moral, é capaz de criar um despertar da consciência. Ok, e o umbral? Seria o que o umbral? O umbral, dentro de uma analogia com o catolicismo, seria o intermediário. Nós temos o quê? O purgatório. O purgatório é essa região mais ou menos equivalente ao umbral, que é um momento de dor, de sofrimento, de despertar, que não é aquele despertar tão profundo necessário quanto o refazimento nas regiões mais abissais, tá? E onde ficaria esse umbral? E aí você tem uma região mais próxima aqui da crosta terrestre, com algum certo degrau de sumário um pouquinho mais acima também, tá? Então você vai ter diversas faixas, um umbral mais denso, um umbral mais fino, tá? Mas é saber que uma região em volta do planeta, ainda próxima da crosta, é considerado de umbral. E quem vai para esse umbral? Ah, todos nós vamos, né? Por quê? Porque se a gente pensa, almeja ir para nosso lar, por exemplo, nosso lar está localizado onde? Em cima da cidade de Campos, aqui no Rio de Janeiro. E dentro dessa faixa, ele está nosso lar dentro da faixa de umbral. Ué, quer dizer que o nosso lar está dentro do umbral menos denso, mas está. Ele não está em regiões sublimes do céu, no sétimo céu. Não, não está. Tá bom? E como fazer para ir para esse umbral, por exemplo? Trabalho, uma consciência mais reta, né, uma vida mais equilibrada. Isso é o passaporte para essas cidades espirituais que são consideradas mais evoluídas. E todos podem ir? Eu não vou dizer todos, nem todos querem ir. Imagina que você adora jogatina. Agora que está na moda, né? Eu não estou dando indireta para ninguém, não. Cada um com seus problemas. Eu gosto de falar jogatina porque eu não tenho problema nenhum com o jogo, graças a Deus. Então eu não ligo muito para isso, então me sinto à vontade, até com consciência tranquila de falar jogatina. Mas imagina que você adore jogatina. Você vai chegar em nosso lar. Lá não tem o jogo do tigrinho? Você vai ficar muito incomodado. E falar assim, ó, com licença, porque esse aqui não é o paraíso que eu procuro. O paraíso que eu procuro seria uma cidade espiritual como Las Vegas. Estou entendendo que às vezes a gente acha que é uma punição que a pessoa está no umbral e que é livre-arbítrio. Essas regiões, muitas regiões do umbral, são povoadas por espíritos que querem estar lá. Então, as regiões de vícios, de sexo desvairado, elas vão ter pessoas, espíritos que buscam esse tipo de
confraternização. Não é ninguém está forçado, eu estou forçado. Não, é livre-arbítrio. Eu lembro uma vez, eu estava dormindo, né? Eu já falei para vocês que às vezes eu consigo dar uma descolada e dar uma viajada com o meu espírito. E eu não sei o porquê, muito provavelmente por uma questão de afinidade, eu fui parar numa cidade assim, numa região bem umbralina, né? Eu lembro que era tudo muito escuro, tudo muito triste. E eu estava conversando com um grupo de espíritos, eu sabia exatamente que eu estava no desprendimento do meu sono. E eu estava conversando com um grupo de espíritos e eles me confidenciaram que aquele local ali era um local muito, muito triste e eles precisavam de psicólogos. Por quê? Justamente porque lá ninguém se interessava pelo sofrimento de ninguém. Isso foi uma recordação assim tão triste na minha vida. Imagina você estar num local onde você pode estar com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua angústia, e ninguém está preocupado com você. Olha que coisa mais tenebrosa, né? E vale a pena a gente entrar rapidamente, antes da gente iniciar a nossa leitura, na questão que envolve também o purgatório dentro das tradições católicas. Por quê? Porque às vezes a gente vai ouvir que o purgatório é uma invenção da Idade Média. Porque quando olhamos realmente, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento na Bíblia, não existe nenhuma citação de purgatório. Jesus, como eu disse, ele falava desse inferno, que era um vale amaldiçoado lá em Jerusalém, ao sul de Jerusalém, né? Mas o purgatório não existe citação nenhuma. Realmente não existe nenhuma citação. Mas alguns estudiosos dizem que no Antigo Testamento, sim, existia de maneira informal a citação do purgatório. Por quê? Porque para eles, para os católicos principalmente, e protestantes também, quando uma alma vai parar no inferno, acabou. Não adianta oração, acender vela, fazer missa. O inferno é o inferno. Nem preces, não tem nenhum tipo de regalia e de alívio. Mas no purgatório, sim. E no Antigo Testamento existem algumas passagens, Isaías, sei lá, estou chutando, onde ele diz que era necessário fazer orações por aqueles que haviam morrido. Então, a partir daí houve uma interpretação, já que ele pede orações, ele está pedindo oração por quê? Porque esses espíritos não estavam no inferno, e sim no purgatório. Eu acho que é uma maneira bem, assim, pouco clara de explicar, mas ok, vamos respeitar. Mas na prática, o conceito de purgatório, sim, surge na Idade Média, conceito formal, né? Surge na Idade Média, num dos concílios da Igreja Católica. E o purgatório era o local onde você não era nem muito bom, nem muito mal. Nem muito mal para ir para o inferno, nem muito bom para ir para o céu. E fica lá esperando o tempo. E vamos fazer uma hipótese aqui. Eu me confesso com um padre direitinho, morri, vou para onde? Eu não tenho pecado nenhum, porque eu me confessei perfeitamente. Também vou para o purgatório. Por quê? Porque uma coisa é o pecado que eu já me confessei e eu não tenho mais pecado. Mas todo o erro que eu cometi teve repercussão aqui na Terra. Então vamos imaginar que eu contei uma mentira sobre uma donzela e ela acabou caindo em desgraça, a família dela também. E aí eu fui no padre, de maneira muito tranquila, me confessei e ele me absolveu. Eu vou para o céu? Não, não diretamente. Por quê? Tem que esperar um tempo, porque essa donzela, coitada, que foi difamada, ela cometeu suicídio. Então eu tenho que esperar um tempo para esse tipo de pecado meu, que não é diretamente ligado à minha pessoa, mas que agora recaiu nela, seja assim evaporar. Por isso que também na Idade Média,
começaram a vender as indulgências, porque quando você vendia indulgência, esses pecados que ficaram de fora, né, que me levariam para o purgatório, aí eles desaparecem imediatamente. Então, confissão acaba com o pecado individual e a venda das indulgências acabava com o reflexo do pecado nas outras pessoas. Deu para entender? Então seria mais ou menos essa lógica. Aí o paraíso seria o quê? O lugar dos justos, dos bons, dos santos, né? Aqueles que vão imediatamente. E para o espírita, o que seria o paraíso? As esferas superiores, aqueles mundos espirituais dos grandes seres, aqueles que já conseguiram vencer todas as inclinações ruins, as vicissitudes da alma. Então, o espiritismo também acredita num céu. Com a diferença que esse céu espírito não é um céu onde você fica lá tocando harpa. Vocês lembram da novela A Viagem? Acho que está até reprisando, né? Que as pessoas iam para Nosso Lar e aí ficava lá todo mundo num gramado. Acho que foi filmado até na Quinta da Boa Vista. Que ironia, o Nosso Lar ser a Quinta da Boa Vista, né? Então fica todo mundo de branco, meio que ouvindo música na harpa. Não, não é esse céu que os espíritos nos apresentam. Muito pelo contrário, o céu que os espíritos nos apresentam é de muito trabalho, de muito refazimento, de muito estudo e de acolhimento, onde os espíritos que lá podem viver, eles estão sempre, principalmente nas trevas, ajudando, semeando o bem, acolhendo, despertando consciências. Perfeito? Então, acho que podemos iniciar a leitura desses pequenos textos que eu trouxe de grandes livros, somente de André Luiz e Emmanuel. Então, o Inferno segundo o Espiritismo. O primeiro texto que eu trouxe foi do livro Libertação, de Chico Xavier, com André Luiz. Os homens terrenos, que semi-libertos do corpo, aqueles que conseguiam, de alguma maneira, fazer suas viagens astrais, né? Eles conseguiram identificar o inferno, né? De algum modo, eles conseguiram identificar, de algum modo, a existência do inferno. Recuaram, tímidos e apavoridos, né? Com muito medo, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da Terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Então vamos pegar um exemplo. Dante Alighieri, né, o autor da Divina Comédia. Dante, dentro do seu texto maravilhoso, ele vai conhecer purgatório, o inferno e o paraíso. Vamos supor que não seja apenas ideia da sua cabeça brilhante, mas que de alguma maneira ele também tenha, o seu espírito tenha vivenciado isso. Quando ele traz essas informações a respeito, principalmente do inferno, ele traz com muito medo, com muito temor e rodeado dos preconceitos da época. Então, quando ele vai apresentar, ele apresenta junto dessas tradições que já existiam, tá? E muitos outros, muitos santos que conseguiram visitar, eles vão trazer também junto essa imagem junto dos preconceitos, né, e da base teológica do catolicismo, ok? E aí no livro O Consolador, Emmanuel vai dizer: nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Foi o que nós falamos na introdução. Não existem citações desse inferno eterno, tá bom? Era outra coisa. Também no livro Consolador, Emmanuel vai dizer: é o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do céu. Somos nós
né? Somos nós mesmos quem inventamos, quem criamos, né? Seja o nosso inferno ou seja a beleza do céu. E esse inventa no sentido de criar. O inferno e o paraíso são criações dos espíritos. É muito importante a gente entender isso. Primeiro, que é um estado do nosso espírito. Quantas vezes nós aqui na Terra estamos vivenciando um inferno? Por quê? Porque estamos tão desequilibrados e a gente pode dizer: nossa, minha vida está um inferno. É uma criação nossa. E quantas vezes nós também estamos em momentos tão tranquilos, você, nossa, graças a Deus, olha como eu estou vivendo essa paz. Estamos também experienciando o paraíso aqui na Terra. Isso de maneira mais metafórica, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver que nós, através da nossa ideoplastia, também conseguimos criar. E a gente vai ver a capacidade de criarmos coisas relacionadas ao desequilíbrio. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai citar esse livro, esse trecho, eu vou ler bem devagar e depois eu vou reler novamente, porque esse livro Evolução em Dois Mundos é muito complicado, então a gente precisa ter muita paciência. Deixa eu beber uma aguinha aqui. O inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos remos do espírito. Isto é um local de educação dos espíritos, né? Como a gente falou, muitas vezes está tão ruim o negócio, está tão desequilibrado que precisa um choque de realidade, de muito sofrimento para se reeducar. Assim como a penitenciária e o hospital se levantam na Terra como retortas de recuperação e de auxílio. Além-túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura. Porquanto as consciências empedernidas, aí se congregam as consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda. Bem difícil, né? O que André Luiz está dizendo? Que nessas regiões em que nós chamamos de trevas e que os católicos chamam de inferno, é uma região onde as pessoas que estão com muito débito vão e outros espíritos que lá habitam, que são muito maus, eles acabam, esses dois, interagindo. É como se existissem esses demônios e que há uma interação de muito sofrimento. E esse choque gera o despertar, principalmente naqueles que lá chegam com consciências ainda muito pesadas, tá? Então vamos lá, vamos ler de novo. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos de repressão, esses espíritos maus, e os de cura, os espíritos que estão precisando da cura. Porquanto as consciências empedernidas, né, aquelas que estão ainda muito fechadas, aí se congregam as consciências enfermas, a de consciências pesadas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, se moereça por si na faina destruidora em que se desmanda. Difícil. É, imagina aquele presídio onde chega lá o detento e encontra um carcereiro muito mau e que trata com desprezo, com crueldade, porque na cabeça do carcereiro ele faz parte da justiça divina. Só que não faz, né? E o detento, com esse sofrimento, consegue despertar. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar, pela dor do arrependimento, para a imprescindível restauração.
Mas para a gente não ficar com essa impressão terrível, né, dessas regiões, no livro Ação e Reação, André Luiz fala: postos das inteligências angélicas, os anjos, né, não perdem de vista as plagas infernais, porque ainda que os gênios das sombras não admitam, as forças do céu velam, cuidam até mesmo do inferno, que a rigor existe para controlar o trabalho regenerativo da Terra. Então, nessas regiões mais tristes, ainda existe o olhar cuidadoso e carinhoso de Deus, enviando esses anjos para aliviar as dores e os sofrimentos e resgatar aqueles que estão arrependidos. E assim como o doente exige remédio, reclamamos a purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. O inferno para a alma que o erigiu em si mesma é aquilo que a forja constitui para o metal. Ali ele se apura e se modela convenientemente. Emmanuel gosta de dar a ideia simbólica do trigo, o grão, e que precisa ser moído, virar pó para que o pão surja. Então, o trigo, o grão precisa virar farinha para que possamos fazer o pão. Então, é essa a ideia desse sofrimento fortíssimo para quebrar mesmo o ego dos espíritos e eles despertarem para regiões superiores. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai dizer: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros. Então, quantas vezes fazemos maldades terríveis? Então, aquele exemplo que eu dei lá no início. Eu conto uma mentira, a donzela se mata, eu vou no padre, faço a minha confissão e resolvi o problema? Lógico que não. Nós precisamos, de alguma maneira, restituir, reorganizar tudo ao nosso redor. Nós fomos responsáveis por desgraças. Então, nós precisamos, né, reconstruir o caminho. Então, ó, nós penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Sempre nós vamos ter que resolver. Ah, eu nesta vida não paguei pelos meus erros? Eu vou ter que, em algum momento, dar conta do meu passado escabroso. No livro Libertação, André Luiz fala: a rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia. A gente fez comparações, mas não é a mesma coisa. Onde se mostram indefinidamente gênios satânicos, né? Porque o demônio é aquele que também vai ficar eternamente, também não. Nem aqueles que lá administram, eles também não ficam. Chega um momento que eles se cansam. Quem já leu o livro Libertação sabe o que eu estou falando, que Gregório, que era o chefe de uma região muito tenebrosa, ele já estava cansado daquilo e acaba se regenerando de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas da ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas, importante ver, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Então, o trabalho desses anjos não é chegar lá e apenas conversar. É um trabalho de muito convencimento, trabalho árduo, ok? Também no livro Libertação, André Luiz vai dizer: o inferno é um hospício de proporções vastas. O homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Então, nós criamos, através dos nossos pensamentos desestruturados, desequilibrados, distantes de Deus, da ordem divina, nós somos capazes de criar, seja no nosso micro universo, ou seja, cidades inteiras
criados por essas mentes desequilibradas. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos, que lhe são peculiares na matéria que a circunda. E essa matéria, que lhe plasma os impulsos, é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis, em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. A gente vai amadurecer mais essas criações. Também no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer: o inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, pode ser tido na conta de imenso cárcere hospital. Eles sempre dizem, né? Que é um presídio hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças, dentro dessa lógica de hospital. Lá você vai ter todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas que nós desconhecemos aqui na Terra, desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas, muitas doenças nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas, pensamentos em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam, quando não obedece às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. Então, o nosso pensamento desequilibrado, ele gera larvas mentais, e essas larvas são terríveis, porque muitas vezes elas se alimentam do nosso fluido vital, das nossas energias de saúde, e aí as nossas doenças são provenientes, muitas delas, dessa nossa conduta desequilibrada de pensamento. E aí uma observação: o pensamento é criador, e as formas mentais negativas podem gerar consequências reais e palpáveis no mundo espiritual, tanto quanto germes e parasitas existem no mundo físico. E para finalizar, no livro Missionários da Luz, André Luiz fala, dentro de uma conversa que ele estava tendo: o pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Por quê? Porque larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Então, essas nossas formas de pensamento, né, que ele chama de larvas, elas atrapalham até o bom funcionamento dos nossos órgãos. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Então, quantas vezes os nossos desequilíbrios também atraem esses parasitas do mundo espiritual? André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Quem está conversando com o André Luiz é um dos seus mentores espirituais. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Se nós somos capazes de criar ao nosso redor essas formas inferiores, imagine as mentes mais perversas, elas conseguem criar também formas no sentido macro dessas estruturas infernais. E resumindo, lavas mentais são formas de pensamento parasitárias criadas pela mente em desequilíbrio que afetam o perispírito e a saúde espiritual do indivíduo. Tenso, hein, pessoal? Muito tenso, hein? Mas nós sabemos, e é por isso que estamos aqui, que um pensamento equilibrado, o trabalho no bem, a oração, né, o perdão, acabar com o ressentimento, buscar controlar, né, exterminar os vícios que todos nós possuímos, cada um numa esfera diferente de existência. Isso tudo faz com que, de alguma maneira, a gente aqui na Terra já comece a buscar, já comece a demandar, a almejar regiões superiores. Então é por isso que nós estamos aqui. Por isso que numa quarta-feira à noite, há quase ou mais do que 5, 4 anos, estamos buscando essa sintonia com os bons espíritos. Porque cada vez que buscamos Jesus,
cada vez que buscamos transformar a nossa vida, estamos dando um passo à frente, na direção correta e deixando para trás o nosso passado, que foi tão triste, mas triste porque éramos ignorantes, não conhecíamos. E hoje, graças a Deus, já sabemos. E o próximo momento é reunir tudo que nós aprendemos e transformar isso realmente em combustível para a nossa renovação íntima. Vamos fazer a nossa prece, que já chegamos no final, buscando justamente essa conexão com os bons espíritos que estão ao nosso redor. Tenhamos a certeza, eles estão ao nosso redor e estão nos convidando à renovação íntima. Vamos fechar os nossos olhos então. Se estivermos com o nosso copinho de água ao lado, vamos deixar ele de maneira muito tranquila, o líquido repousar, com a certeza de que os nossos queridos mentores, nossos anjos da guarda, nossos espíritos familiares, vão trabalhar essa energia que flui pelo universo, mas uma energia equilibrada que vem de Deus Pai, transformando o líquido em remédio para as nossas almas. Jesus amado, sabemos que temos muito ainda o que aprender, muito ainda o que reconstruir do nosso passado delituoso. Mas temos a certeza também, Senhor, que ao olhar para as nossas vidas hoje, já não somos mais os delinquentes de outrora. Buscamos um caminho mais reto, mais justo, mais nobre. E por isso só temos que agradecer. Agradecer a Jesus que há 2000 anos veio nesse nosso hospital que chamamos de terra, trazer a cura, trazer o remédio para as nossas almas. Obrigado, Jesus. Obrigado por seu mergulho neste orbe ainda de tanta dor e sofrimento. Obrigado pelo seu desprendimento, pelo seu amor, pelo seu cuidado por cada um de nós. E sabemos que o Senhor é o pastor que possui centenas e centenas de ovelhas. E através das suas próprias palavras reconhecemos que basta uma ovelha se perder para você buscá-la e reconduzi-la à segurança. Somos essas ovelhas, Senhor, essas ovelhas perdidas, desarvoradas, ainda sem o discernimento adequado. Por isso, Mestre, estamos aqui implorando o seu amparo de pastor cuidadoso. Cuida de nós, Senhor. E nesse momento, Mestre, elevamos o nosso pensamento a Deus Pai, também implorando por aqueles que ainda não te compreendem, não te enxergam como o pastor das almas. Aqueles que se acham lobos e vivem justamente para tentar afastar o teu rebanho. Esses são os que mais necessitam de ti. Cuida deles, Senhor. Busca eles de todo o coração. Obrigado, Mestre. Que a tua paz esteja conosco, hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Muito obrigado, pessoal. Agradeço de coração. E às vezes o tema é um pouquinho mais denso, a gente fica um pouquinho impressionado, mas não fiquemos, tenhamos a certeza de que esse pastor, que é Jesus, que nos protege tanto, que nos ajuda tanto, ele estará sempre ao nosso lado. Busquemos ele incansavelmente e tenhamos também a noção de que trabalhadores incansáveis do invisível, aqueles
que nos amam também estão ao nosso lado. Os espíritos da nosso celeiro de luz, do Centro Espírita Nair Montes de Castro, eles estão conosco nesse momento. Obrigado, que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima esteja conosco e, acima de tudo, Deus Pai esteja em nossos corações. Até semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Muito boa noite.